Uma das questões amplamente discutida e considerada fundamental quando o assunto é a preservação do meio ambiente é como podemos lidar com a crescente produção de resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei que foi criada para determinar a organização da destinação dos resíduos e para fazer sua classificação. Todos os dias, diversas matérias são jogadas fora. Embalagens, restos de comida, objetos velhos. Esses tipos de materiais vindos da natureza ou do ser humano são chamados de resíduos. Alguns materiais podem ser utilizados novamente e são conhecidos como reaproveitáveis. Já aqueles materiais que não podem mais ser usados são chamados de rejeitos. Antigamente, não existiam pessoas responsáveis por tratar os resíduos. Pensando nisso, foi criada a Lei 12.305 de 2010. Essa lei fala sobre a necessidade de cada um ser responsável pelos resíduos que geramos. Também diz que devemos criar menos resíduos e aproveitar o máximo do que pode ser usado novamente. A lei também diz que quem produz mais resíduos deve pagar mais, e aqueles que economizam devem receber alguns benefícios. Além disso, a lei estabelece que devemos participar mais da coleta, dando valor àqueles que trabalham nesse ciclo e tendo responsabilidade com a nossa sociedade e com o meio ambiente. A lei também fala dos tipos de resíduos que temos. Os resíduos secos, que geralmente são reciclados, como as embalagens. Os resíduos úmidos, que podem ser usados para fabricar adubos com restos de comida. Os resíduos tóxicos, que podem fazer mal à saúde, como aqueles que os hospitais jogam fora. E os rejeitos, que não podem mais ser usados. Os úmidos, também chamados de matéria orgânica, são subdivididos em lixo orgânico municipal, estercos de animais, restos de agricultura, entre outros. Os dois primeiros são utilizados como matéria-prima para biodigestores. Um biodigestor é uma central tecnológica que acelera a decomposição da matéria orgânica, ou seja, a matéria orgânica sofre uma decomposição que vai ser acelerada pelo biodigestor, formando gases e biofertilizantes. Iremos abordar os casos em que o resíduo urbano e os estercos de animais são utilizados para a produção do biogás a partir dos biodigestores. O aterro sanitário é uma área licenciada por órgãos ambientais destinada a receber os resíduos sólidos urbanos, basicamente lixo domiciliar, de forma planejada, onde o lixo é compactado e coberto por terra, formando diversas camadas. A decomposição do lixo produz metano, gás carbônico e outros gases poluentes que intensificam o aquecimento global. Um aterro sanitário reduz a poluição e possibilita a captura dos gases para a produção do biogás. Um aterro de resíduos sólidos pode ser considerado como um reator biológico onde as principais entradas são os resíduos e a água, e as principais saídas são os gases e o chorume. A decomposição da matéria orgânica ocorre por dois processos. O primeiro processo é de decomposição aeróbia e ocorre normalmente no período de deposição do resíduo. Após este período, a redução do oxigênio presente nos resíduos dá origem ao processo de decomposição anaeróbia. É um aterro que é um pouco diferente de outros aterros do Rio Grande do Sul. Ele é um aterro positivo porque tem um nível de água no lençol freático que é alto em Rio Grande, então ele tem um afastamento de 2,60 e essa impermeabilização é feita por camadas. Essas camadas existem para garantir que os resíduos não entrem em contato com o solo. Vamos entender melhor. São escavados 2 metros de terreno. Nele, 40 centímetros de terreno compactado batido com uma permeabilidade menor que a do solo local. Depois é colocada uma manta de GCB, com permeabilidade menor que a da argila. Em seguida, mais 20 centímetros de terreno batido. E depois, uma manta de polietileno. Agora sim, está tudo preparado para receber o lixo.
Isso tudo é bem diferente do que estávamos acostumados a observar nos conhecidos lixões. Caminhões e mais caminhões de lixo eram depositados diariamente no solo, promovendo alta contaminação. O gás de aterro é composto por vários gases, alguns presentes em grandes quantidades, como o metano e o dióxido de carbono. Os gases presentes nos aterros de resíduos incluem o metano, dióxido de carbono, amônia, hidrogênio, gás sulfídrico, nitrogênio e oxigênio. O metano e o dióxido de carbono são os principais gases provenientes da decomposição anaeróbia dos compostos biodegradáveis dos resíduos orgânicos. A distribuição exata do percentual de gases variará conforme a antiguidade do aterro. O biogás é gerado através da decomposição anaeróbia de matéria orgânica possivelmente presente em um aterro sanitário. Possivelmente entre aspas, porque se há biogás em um aterro significa que tem matéria orgânica lá dentro e essa matéria orgânica está sofrendo uma decomposição na ausência de oxigênio. Não pode esquecer desse fator, na ausência de oxigênio. Se tiver matéria orgânica em cima do lixão, na presença de oxigênio não gera biogás. O biogás é o produto da decomposição por micro-organismos em condições anaeróbias de matéria orgânica, proveniente de diferentes fontes como aterros sanitários, biodigestores, resíduos animais, podendo ser usado como combustível devido à alta porcentagem de metano em sua composição. Geralmente, a geração de biogás inicia-se após a disposição dos resíduos sólidos, encontrando-se registros de metano ainda nos primeiros 3 meses após a disposição, podendo continuar por um período de 20, 30 ou até mais anos depois do encerramento do aterro. Os métodos biológicos para a produção de combustíveis a partir do lixo baseiam-se no rendimento da atividade microbiana, principalmente de bactérias anaeróbias, que através do seu metabolismo transformam a matéria orgânica em produtos combustíveis como o gás metano e o hidrogênio. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos foi sancionado em 2010 pelo presidente Lula, após anos de debates. A medida foi elaborada para permitir o enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Uma das metas do plano é em relação ao aproveitamento energético do biogás, que é gerado nos aterros sanitários. O biogás ele é produzido através da decomposição do resíduo orgânico no meio anaeróbico. Por volta de 3 a 6 meses, ele começa a sua decomposição e a sua geração do biogás com uma concentração alta de CO2 e baixa de metano. Então, por volta de 3 a 6 meses, esse resíduo que foi disposto, compactado e aterrado, ele começa a sua geração do biogás que contém o metano, que é o gás de interesse, é o gás que tem poder calorífico dentro do biogás. O objetivo do aproveitamento energético do biogás é convertê-lo em uma forma de energia útil, tais como eletricidade, vapor, combustível veicular ou até para abastecer gasodutos com gás de qualidade. Como o biogás ele tem um alto poder calorífico, ele pode substituir os gases hoje, que são os combustíveis fósseis, como gás natural veicular, GLP, diesel. Então isso faz com que a gente consiga diminuir a emissão de CO2 de combustíveis fósseis. A biomassa é toda a matéria viva presente em um lugar, um combustível fóssil de origem biológica, em que é possível produzir a chamada energia renovável, que é um tipo de energia endógena. O biogás é produzido através da degradação da matéria orgânica por bactérias. A digestão anaeróbia é um processo segundo o qual algumas espécies de bactérias que atuam na ausência de oxigênio atacam estruturas de materiais orgânicos complexos para produzir compostos simples, metano, dióxido de carbono, água, dentre outros, extraindo simultaneamente a energia e os compostos necessários para o seu próprio crescimento. A transformação da matéria orgânica em diversas substâncias químicas, no decurso da fermentação anaeróbia, processa-se através de uma cadeia de degradações sucessivas devido a diferentes tipos de bactérias. O biogás pode ser utilizado no funcionamento de motores, geradores, motopicadeiras, resfriadores de leite, aquecedor de água, geladeira, fogão, lampião, lança-chamas. Pode ainda substituir o gás liquefeito de petróleo na cozinha, porém, o biogás não compete com a produção de alimentos. Em propriedades agrícolas, o biogás pode ser produzido em aparelhos simples chamados biodigestores. Os resíduos que sobram, uma substância com aspecto de lodo, quando diluída em água, podem ser utilizados como fertilizantes. Por dia, o aterro sanitário da Cainhanduba recebe, em média, 300 toneladas de lixo.
são resíduos de duas cidades, Itajaí e Balneário Camboriú. A decomposição do material orgânico produz o gás metano. Agora, esse gás é transformado em energia elétrica. Nessa parte aqui, a gente está em cima do lixo aterrado. Então, aqui já está gerando o gás para alimentar a usina, é isso? Exatamente. Os drenos aqui da primeira camada, que é essa que nós estamos sobre aqui, já está sendo captado, que são esses drenos aqui atrás da gente, já está sendo levado para a usina. Apenas os drenos da segunda camada, que ainda, como é um lixo muito recente, ainda não está com o ciclo completo do metano, então ainda não estão sendo captados, mas daqui a alguns meses também já vão ser conectados na rede. Esse metano, ele é 21 vezes mais poluente que o gás carbônico, né, vendo um parâmetro conhecido. Do poço de extração do gás, no aterro, o produto é mandado para uma estação de regulagem. Passa pela tocha, onde o excedente é queimado, por um tratamento de desumificação, vai para o gerador. Depois, essa energia segue para o transformador e para essa estação de transmissão da concessionária de energia elétrica de Santa Catarina, que faz a distribuição para o sistema. A usina já produz 1 kWh, suficiente para abastecer uma população de 15 mil habitantes. Hoje, o que o meio ambiente ganha com a canalização desse gás para transformar em energia? Bom, acho que o maior benefício é a redução das emissões dos gases de efeito estufa, né, que seriam emitidos passivamente na atmosfera. A gente faz uma canalização desse gás e transforma em energia. E o segundo benefício é você gerar uma energia limpa que evita que se tenham que fazer novas usinas aí a gás, a óleo, que vão poluir ainda mais a atmosfera, né? É uma tendência para o futuro, mas já é uma realidade, né? Na área de aterros sanitários, a gente tem usinas grandes, projetos grandes, tem uns 4 ou 5 projetos já implantados no Brasil, e o destaque desse projeto é que é o primeiro projeto num aterro sanitário de pequeno ou médio porte, com potencial de ser replicado para o Brasil inteiro, considerando que a maioria das cidades são cidades pequenas e de médio porte, né? Para a produção de biogás em aterro, deve-se projetar um sistema padrão de coleta e tratamento 201, produção de biogás em áreas de aterros sanitários e queima do biogás, postos de coleta, sistema de condução, tratamento para desumidificar o gás, compressor e flares com queima controlada para a garantia de maior eficiência de queima do metano. Os gases do aterro são captados e conduzidos por drenagem de líquidos até atingirem os drenos verticais, que servem de exaustores para esses gases, conduzindo-os até o topo do aterro, onde são queimados com o uso de flares. A conversão energética do biogás é o processo de transformação da energia química das moléculas do biogás por meio de uma combustão controlada em energia mecânica, que por sua vez será convertida em energia elétrica. As tecnologias convencionais para a transformação energética do biogás são as turbinas a gás e os motores de combustão interno. Portanto, as principais vantagens da produção e utilização do biogás é renovável, fontes de matéria-prima são de fácil obtenção, já que são os resíduos produzidos constantemente. Ajudam a evitar os chamados lixões, que trazem doenças e contaminam o solo, incentivando a utilização correta do aterro. A reutilização de resíduos orgânicos, a redução das emissões de gases do efeito estufa, a obtenção de energia térmica e elétrica a baixo custo. O processo controlado de combustão, equivalente da energia química do biogás em energia mecânica, ativa um gerador, produzindo então a energia elétrica. Há 3 maneiras de usar a biomassa como fonte de energia: combustão direta, gasificação e decomposição da matéria orgânica. Tendo em mente que a geração de energia através do biogás é importante para os avanços do setor energético, continuar com os estudos e avaliações possibilitam que a estrutura seja relevante e eficiente, conseguindo o progresso necessário para a expansão deste recurso sustentável. O desenvolvimento das técnicas de criação intensiva de agropecuária trouxe consigo o aumento da produção de dejetos, que geralmente são jogados em lagoas e depósitos abertos, onde liberam gases nocivos que são transferidos para a atmosfera. O lançamento dos efluentes sem o devido tratamento causa mau odor devido aos gases, além da contaminação dos corpos de água e de lençóis freáticos.
dejetos suínos, eles são fonte de contaminação por razões diferentes. A primeira delas é pela carga bacteriana que ele tem, que pode causar sérios problemas gastrointestinais nos humanos. Então é preciso eliminar essa bactéria antes de dispor. O segundo aspecto é do ponto de vista da fermentação desse dejeto que produz metano, e metano é um gás de efeito estufa. E no terceiro aspecto é que ele tem elementos químicos que em concentrações eles podem ser prejudiciais aos solos. Optando-se pela criação desses animais em regime de confinamento, as fezes, que antes eram distribuídas na região destinada à exploração extensiva, ficaram restritas a pequenas áreas, agravando consideravelmente desta forma o problema ambiental. Aliado a isso, houve um aumento do emprego de tecnologia moderna em todo o processo de criação do rebanho, resultando em seu crescimento e em elevados índices de produtividade. De acordo com a pesquisa pecuária municipal realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rebanho suíno brasileiro alcançou 40,33 milhões de cabeças em 2015, das quais 49,3% estão na região sul. Esses números colocam o Brasil como o quarto maior produtor de suínos do mundo, considerando que um suíno gera em média 5,8 kg de esterco e urina por dia, dos quais 2 kg são de fezes. Estima-se que sejam produzidas 234 mil toneladas de fezes e urina a cada dia, dentre as quais 81 mil são de esterco. Também não podemos esquecer da fatia bovina brasileira, que segundo o IBGE atingiu o recorde de 215,2 milhões de animais em 2015. Os dejetos de bovinos também são um grande problema. Além disso, esses animais são ruminantes e acabam liberando gases contribuintes para o efeito estufa em arrotos e flatulências. Em média, um animal adulto produz 25 kg de fezes diariamente, quantidade considerável para a quantidade de animais existentes. A tabela a seguir apresenta valores relacionados aos caprinos e ovinos. Para diminuir o impacto causado pela grande quantidade de dejetos gerados, há uma lei que obriga fazendeiros a realizar o tratamento dos dejetos, sem que o processo tenha como ônus a contaminação da água. O biodigestor é uma forma de solucionar esse problema. O biodigestor da fazenda é do tipo lagoa coberta. Os dejetos vão para uma área que não tem contato com o ar. Sem oxigênio, a matéria orgânica passa por um processo bioquímico realizado pelas milhares de bactérias que estão ali. É como uma reciclagem natural. Todo esse processo resulta em uma parte líquida e outra gasosa. O gás é chamado de biogás e é composto de metano e gás carbônico. A descoberta do biogás data do ano de 1661, mas somente no século XIX, Ulysse Guyon desenvolveu mecanismos de processo de decomposição anaeróbia. Ao entrar no biodigestor, a matéria orgânica passa por diversos processos para que haja a formação do biogás. O primeiro deles é a hidrólise. Nesta etapa, há a quebra das moléculas da matéria orgânica em moléculas menores, para que as bactérias possam realizar a digestão das mesmas. Além disso, há a formação de subprodutos, como açúcares, álcools e ácidos graxos. O processo seguinte é a fermentação, que ocorre de acordo com o material orgânico que foi digerido e também das bactérias disponíveis no biodigestor, e a continuação da quebra das moléculas orgânicas, sempre em moléculas menores. Nesta etapa, há a formação de subprodutos, como amônia, ácidos graxos, hidrogênio e CO2. A fase seguinte é a oxidação anaeróbia. Nela, há o rompimento das moléculas formadas nas etapas anteriores, em moléculas ainda menores, e a conversão do material degradado nas outras etapas, formando ácido acético, hidrogênio e CO2. Nesta etapa, são necessárias bactérias metanogênicas para que consumam o hidrogênio. Após a oxidação anaeróbica, temos a formação de metano, etapa que também é conhecida como metanogênese. É nela que ocorre a formação de metano, que é o principal componente do biogás e substância de maior interesse para o processo.
Sendo constituído por até 70% de metano, o biogás pode ser utilizado na substituição do gás liquefeito de petróleo, lenha, gasolina, como combustível para a geração de energia elétrica, na alimentação de motores e na geração de energia térmica. Para a geração de eletricidade a partir do biogás, o princípio é o mesmo que acontece com o motor de carro. Dentro do motor, a mistura do gás com o ar gera calor. Como os gases se expandem quando aquecidos, é possível obter pressão suficiente para movimentar o motor. Nesse caso, o motor do gerador, que converte a energia mecânica em energia elétrica. A melhor forma de utilização do biogás é a queima direta. Porém, a presença de vapor de água, dióxido de carbono e gases corrosivos no biogás constituem o principal problema de viabilização de seu armazenamento e na produção de energia. Sem a purificação do biogás, equipamentos como motores a combustão, geradores, bombas e compressores terão vida útil reduzida. A remoção pode ser feita através de filtros e dispositivos de resfriamento, condensação e lavagem. Para a remoção de vapores de água, recomenda-se o uso de drenos acoplados na rede de distribuição de biogás. Com a retirada de impurezas como água e dióxido de carbono, consequentemente ocorre um aumento no poder calorífico do biogás, por aumentar a concentração de metano. O poder calorífico do biogás é em média 5.500 quilocalorias por metro cúbico. Embora o biodigestor tipo lona seja o mais utilizado nos locais do Brasil onde há grande disponibilidade de biomassa, existem muitos outros tipos de biodigestores que se encaixam melhor na condição dos pequenos produtores, pois eles dispõem de uma quantidade menor de dejetos. Temos, por exemplo, os biodigestores do tipo indiano, chinês e batelada. Este último se diferencia dos outros por não ter um fluxo contínuo de alimentação. Os biodigestores rurais caracterizam-se essencialmente pela simplicidade em que são construídos e operados, e relativamente à alta eficiência e baixo custo apresentado. A alimentação e retirada do material orgânico é feita de forma contínua com o uso da gravidade. A cada vez que a instalação for limpa, ela vai alimentar o biodigestor e, consequentemente, um mesmo volume de biofertilizante vai ser retirado. São construídos mais 2 reservatórios menores, o de abastecimento, onde vão ser colocados esterco e água, e o de descarga, num nível um pouco mais baixo do que o de entrada dos dejetos, por onde vai sair o que sobra, o biofertilizante. Dentro do tanque principal, vai a caixa onde o biogás será armazenado. Bem no centro, um cano-guia serve como eixo, já que ela se movimenta quando o gás é produzido. A caixa de 3.000 litros deve ser de fibra, material leve e bem resistente. O volume do biodigestor deve ser de acordo com a produção diária de dejetos e o tempo de retenção hidráulica, levando em consideração ainda as necessidades energéticas da propriedade. O tamanho do biodigestor é definido pelo produto entre o volume de carga diária com o tempo de retenção hidráulica. Para uma casa com 5 pessoas, são suficientes as fezes de 2 bovinos adultos, 10 suínos ou 100 aves. Sempre 1 quilo de dejetos para 1 litro de água. Mas para a primeira vez, o recomendado são 3.400 quilos de esterco e 3.400 litros de água. O material digerido no biodigestor pode apresentar várias aplicações, bem como fonte de nutriente em culturas hidropônicas, adubo orgânico para tanques de piscicultura e o mais comum como biofertilizante de solos. O biofertilizante apresenta várias características positivas, atuando na melhora das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Seus benefícios perante o solo estão em proporcionar uma melhor estrutura e atividade microbiológica, maior retenção de umidade e fornecimento de nutrientes minerais como nitrogênio, fósforo e potássio, que melhoram a fertilidade do solo. O biofertilizante é rico em humus e apresenta granulação mais fina, o que proporciona uma melhor incorporação junto ao solo. Além disso, contém uma forma de nitrogênio mais prontamente utilizável pelas plantas, o nitrogênio amoniacal. Como podemos ver, a utilização dos dejetos de animais para a produção de biogás e biofertilizante é uma atividade altamente produtiva.
Dessa forma, muitas empresas e ONGs têm buscado nessa prática uma maneira de diversificar a matriz energética, diminuir o impacto da agropecuária no meio ambiente, obter títulos de créditos de carbono e auxiliar na subsistência dos moradores de comunidades rurais.